Neste Abdução, nós vamos falar de um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Que é um cara que só fez filmes incríveis. Teve Laranja Mecânica, 2001, Odisseia no Espaço, Lolita, O Iluminado, Stanley Kubrick. Eu confesso que eu tô muito feliz de fazer esse Abdução, porque eu amo o Kubrick. Todos os filmes que eu vi dele eu gostei. E esse não é a primeira abdução que você faz sobre cinema. Não, eu fiz um que era o Que Filme Bosta, mas Que Livro Bom, se não me engano era isso. Só que, cara, filme bosta não é o caso aqui do Kubrick, né? A gente até escolheu falar do Laranja Mecânica e do 2001 Odisseia no Espaço, que são filmes dele de ficção científica. Mas que não são os únicos bons. Os filmes dele, em geral, todo mundo gosta muito. Porque ele era muito talentoso e também muito perfeccionista. Tipo, o cara chegava a gravar mais de 30 vezes a mesma cena só pra chegar no resultado que ele tava querendo. Action! Neste Abdução, nós vamos falar do maior diretor de cinema de todos os tempos. Mais ânimo, corte! De todos os tempos. Todos os tempos. Neste Abdução, nós vamos falar Maior ou um dos maiores? de um dos maiores... Tanto que em 46 anos de carreira, o Kubrick fez 13 filmes, né? Tipo, tem vários diretores que fazem um filme por ano, às vezes um pouco mais de um, mas é difícil chegar a essa qualidade, a essa profundidade que o Kubrick tinha, né? O resultado são uns trabalhos super autorais, que ele acabava ajudando a editar e ajudando a fazer o roteiro também, que foi o caso do 2001 Odisseia no Espaço, que ele sentou com o Clarke lá nos anos 60 e falou: eu quero fazer um filme sobre a relação do homem com o universo. E aí o Clarke já tinha um conto pronto, que era o Sentinela, mostrou pra ele, e a partir desse conto eles criaram o 2001 juntos. E essa história é muito interessante porque é um dos casos raros em que o roteiro do filme e o roteiro do livro foram escritos ao mesmo tempo, né? Você imagina ali o Clarke e o Kubrick trocando cartas, telefonemas, o Clarke falando, eu fiz um personagem, o Kubrick, eu adorei isso, eu vou levar para o roteiro do filme. E aí quando você vê essas duas obras, você sente como elas são complementares, né? Muito interessante. Eu queria ter estado lá pra ir no lançamento disso, porque Nossa. O livro saiu uns 2 meses, acho, depois do filme. E aí é tipo 2 caras muito incríveis produzindo 2 obras que são simplesmente fantásticas, geniais, que usam ficção científica para falar de temas como evolução humana, evolução tecnológica, inteligência artificial, vida extraterrestre, tipo, é muita coisa junto. Yeah, well, that's just like your opinion, man. E não é só isso também, né? Todo o pioneirismo do Kubrick com os efeitos especiais, aquela coisa incrível que ele faz no 2001, elevou a ficção científica para um outro patamar, né? Popularizou muito o gênero desde então. Tanto que o 2001 ganhou um Oscar de efeitos visuais, né? Que é muito pelo que ele é conhecido, né? Os efeitos visuais. Porque ele é um filme muito bonito de se ver, mas ele não se limita a isso, embora muita gente não tenha entendido, né? Tem uma lenda de que no Brasil a produtora do filme ficou do lado de fora do cinema entregando panfleto para explicar o que estava acontecendo. Você imagina a ousadia de um filme em que os primeiros 25 minutos são mudos, ninguém fala nada. E honestamente você nem sente falta, né, de alguém falando, porque aquelas cenas são tão hipnotizantes, você fica vendo aquilo, né, aquilo enche seus olhos que tudo bem não ter fala, né, você vive bem com isso. Tanto que o produtor do filme fala que a quantidade de material que eles tinham era 200 vezes mais aqueles 160 minutos que foram pra Premiere, né, tipo... Fazendo uma conta aqui rápida, daria acho que mais de 1000 horas de 2001 Odisseia no Espaço. Mas eu fico pensando, 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse 1 milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, né não, Isa? Agora, Lu, se eles fizessem um DVD, um Blu-ray, com todas essas horas de silêncio, você assistia? No roteiro, o Lucas escreveu que eu topava, mas eu não topava não, cara. Acho que eu não conseguiria ver 1000 horas de 2001. 160 tá de bom tamanho. Enquanto isso, conta pra gente qual a cena que você vai gostar mais de rever. Eu gosto muito daquela cena do homem macaco jogando um osso pra cima e aquilo se transforma em um satélite, né? Eu acho essa cena maravilhosa. O interessante é que ela é um dos maiores saltos temporais da história do cinema. Olha só. Bom, quem quiser saber mais, lê o livro. A Aleph tem uma edição legal que imita um monolito, é bonitinha. E tem uns extras, traz os contos que deram origem, tem um prefácio escrito pelo Stanley Kubrick. É bem legal. É incrível.
Momento jabá da Aleph. Compre a edição. Eu, Botini, recomendo. E o 2001 não foi a única colaboração, contribuição do Stanley Kubrick para ficção científica. E nem pra Aleph, né? Não, ele também gravou o filme do Laranja Mecânica, que é um livro que a gente tem uma edição especial, com extras, até com manuscrito do autor. Foi no meio desse livro, que tem muitas cenas de violência, de sexo, até de estupro e de drogas, que o Kubrick enxergou mais uma obra-prima do cinema. Mas também o Kubrick não foi um mero adaptador, né? Toda a caracterização dos drugs nasceu do Kubrick. Então, o cílio que você tá usando, esse suspensório, a saqueira, foi tudo inventado por ele. Eu não tô de saqueira. Podia estar, a gente podia ter feito uma saqueira. O chapéu. E é uma das coisas que as pessoas mais gostam, né? No Laranja Mecânica é toda essa caracterização, essa fantasia, né? Quem não gosta de Laranja Mecânica, no caso, foi o autor do próprio livro, que não gostava do filme abertamente, declarou várias vezes. E um dos motivos pelos quais o filme saiu de um jeito que ele não gostava é que quando foram produzir, ele não era mais o dono dos direitos de adaptação. Em algum momento bizarro em que ele precisava de muito dinheiro, ele vendeu esses direitos para o vocalista dos Stones, que queria, por algum motivo, fazer um filme em que os Stones fossem os drugs, mas aí ele teve uma ideia que eu acho que foi bem melhor, que foi vender esses direitos para o Kubrick por um valor muito maior. Não, outra coisa que o Burgess reclamou também é que o Kubrick, ele filma a edição americana do livro, que não tem o último capítulo, a última parte. Eu não vou contar aqui o que acontece na última parte, vocês vão ter que ler o livro, mas o próprio Burgess falou que fazer o Laranja Mecânica sem essa última parte era como filmar a história de Jesus Cristo sem a parte da ressurreição. Teve vários problemas relacionados a ele. Na Inglaterra teve casos de violência que foram atribuídos ao filme, tanto é que o Kubrick pediu para o filme sair de cartaz. E ele recebeu muito feedback negativo de pessoas que enxergaram aquilo como uma apologia à violência. Teve uma mulher que assistiu o filme e mandou uma carta para o Kubrick dizendo: olha, eu já vi vários filmes, por exemplo. Mandou uma lista de filmes que ela assistiu e no final ela disse: mas depois de ver Laranja Mecânica eu nunca mais quero ver um filme. Falando em carta, uma vez a gente recebeu uma carta bizarra lá na Aleph de um cara que estava preso, tá preso, não sei, mas falando que o livro preferido dele é o Laranja Mecânica. Ele considera aquilo uma ode à violência, tanto que ele escreveu um livro contando, relatando alguns crimes que ele fez e justificando aquilo com toda a trama do livro, assim, era impressionante, tipo, muito bizarro. Não, é bizarro e é complicadíssimo, porque é só mais um exemplo de como esse filme foi mal interpretado. Que o próprio Kubrick pedia para as pessoas não confundirem, porque não é uma história sobre violência, é uma história sobre opressão, sobre liberdades individuais e é uma problematização de uma questão ética ali. Não muito é além do que... Não, e em momento algum eles estão falando que é legal, que são legais as coisas que o Alex faz no filme, muito pelo contrário. Cara, controverso ou não, polêmico ou não, esse é um dos maiores filmes de ficção científica do Kubrick, né? O Kubrick tem muitos outros filmes, tem De Olhos Bem Fechados, Barry Lyndon, Doutor Fantástico. Qual é o seu favorito? Odeio esse tipo de pergunta, né? Porque no caso do Kubrick é muito difícil escolher um favorito, mas acho que o Barry Lyndon. Que é da hora. É incrível, é maravilhoso aquele filme, é lindo. Quando você pausa aquele filme, parece que tudo é uma tela maravilhosa de um quadro francês, sabe? O que o Kubrick fez ali é uma coisa de louco. E tem mais um filme legal de ficção científica que existe graças ao Kubrick, que é o Inteligência Artificial, que foi lançado em 2001. I understood that reference. E que foi o Kubrick que tinha começado a produzir lá atrás e acabou passando a bola para o Spielberg, que foi quem dirigiu e chegou a ser indicado ao Oscar, mas não ganhou. Nós falando em Oscar, o Kubrick foi indicado a 6 Oscars, de melhor filme e melhor diretor, mas ele nunca ganhou nessas duas categorias, o que é muita injustiça, né? O Oscar não entendeu Stanley Kubrick. E vocês, quais são os seus filmes favoritos do Kubrick? O que vocês acham das adaptações dele de ficção científica? Conta pra gente aqui nos comentários e se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha aqui nele. Não esquece também de se inscrever no canal, mostrar para todos os seus amigos, compartilhar o nosso vídeo nas redes sociais. E é claro, de assistir todos os outros Abduções. Valeu! Hal, abrir a porta. Sorry about this. I know it's a bit silly. Hal, abre a porta, eu preciso usar o banheiro.
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. Sua calculadorazinha imbecil e inútil dos anos 60, quem manda aqui sou eu e eu preciso usar o banheiro. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Eu vou fazer xixi no chão da nave. And the melodramatic touch of